Exame dos pecados veniais por Santo Antônio Maria Claret. A alma deve evitar todos os pecados veniais, especialmente os que abrem caminho ao pecado grave. Ó minha alma, não chega a desejar firmemente antes sofrer a morte do que cometer um pecado grave. É necessário ter uma resolução semelhante em relação ao pecado venial. Que não encontrar em si esta vontade, não pode sentir-se seguro. Não há nada que nos possa dar uma tal certeza de salvação eterna do que uma preocupação constante em evitar o pecado venial, por insignificante que seja, e um zelo definido e geral, que alcance todas as práticas da vida espiritual, zelo na oração e nas relações com Deus, zelo na mortificação e na negação dos apetites, zelo em obedecer e em renunciar à vontade própria, zelo no amor de Deus e do próximo. Para alcançar este zelo e conservá-lo, devemos querer firmemente evitar sempre os pecados veniais, especialmente os seguintes. Primeiro, o pecado de dar entrada no coração de qualquer suspeita não razoável ou de opinião injusta a respeito do próximo. Segundo, o pecado de iniciar uma conversa sobre os defeitos de outrem, ou de faltar à caridade de qualquer outra maneira, mesmo levemente. Terceiro, o pecado de omitir por preguiça as nossas práticas espirituais, ou de as cumprir com negligência voluntária. Quarto, o pecado de manter um afeto desregrado por alguém. Quinto, o pecado de ter demasiada estima por si próprio ou de mostrar satisfação vã por coisas que nos dizem respeito. Sexto, o pecado de receber os santos sacramentos de forma descuidada, com distrações e outras irreverências e sem preparação séria. Sétimo, ressentimento, recusa em aceitar desapontamentos como vindo da mão de Deus, porque isto coloca obstáculos no caminho dos decretos e disposições da divina providência quanto a nós. Oitavo, o pecado de nos proporcionarmos uma ocasião que possa, mesmo remotamente, manchar uma situação imaculada de santa pureza. Nono e último, o pecado de esconder propositadamente as nossas más inclinações, fraquezas e mortificações de quem devia saber delas, querendo seguir o caminho da virtude de acordo com os caprichos individuais e não segundo a direção da obediência.